Graça e paz, irmãos, tudo bem? Mais uma noite aí de terça-feira, graças a Deus, né? Deus tem nos abençoado aí no Estudo Bíblico 1. Hoje eu estou novamente aí com a minha dupla dinâmica, né? A Ruth e o Diego. E a ideia hoje é a gente compartilhar um pouquinho, mais um pouquinho da Palavra de Deus com vocês. Espero que vocês estejam gostando aí da nossa dinâmica. E hoje a gente vai continuar aí mais ou menos na mesma linha de aula, né? E eu creio que vai ser uma bênção para todos vocês. Semana passada quem orou foi a Ruth, né? Então, para a gente poder revezar, eu vou pedir para o Diego começar orando hoje. Amém. Inclinem suas cabeças, vamos orar juntos. Senhor Deus, amado Pai, obrigado por esta rica oportunidade, a qual o Senhor nos permite adentrar, Senhor, em Tua presença, onde aprenderemos mais e mais de Ti, Pai, da Tua palavra, dos Teus preceitos para as nossas vidas. Senhor, usa a vida, Senhor, do Alex, usa a vida da Ruth, Pai, usa-me, Pai, para que possamos estar aqui como ferramentas, Pai, nas Tuas mãos para esclarecimento da vida dos Teus alunos, Pai, das Tuas ovelhas. É o que eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, não se esqueçam, tá? Acho que é sempre bom a gente lembrar aqui na aula, né? Quem quiser, manda uma mensagem no chat. A gente sempre está de olho aí no que vocês estão escrevendo e aí a gente vai respondendo à medida que vocês vão mandando aí no chat do YouTube. Se depois da aula alguém tiver alguma dúvida, lembra que a gente tem ali o nosso grupo no WhatsApp, que a gente pode tirar dúvida de vocês também. Então, fiquem à vontade para interagir com a gente, que eu acho que isso é muito legal. Às vezes, mandar um testemunho, mandar um comentário, eu acho que tudo isso agrega muito aí nas nossas aulas, tá bom? Bom, hoje o tema é um tema bem prático, né? Como tem sido aí nas últimas aulas nossas. O tema fala sobre sofrimento e adversidade. Eu acho que ninguém de nós três aqui pode dizer que nunca sofreu na vida, ou que não tem sofrimento, ou que não teve sofrimento. E eu acredito que ninguém de vocês que estão assistindo a gente aí pode dizer que a vida passou de forma que nunca sofreu, nunca teve uma adversidade. E hoje a gente vai tentar falar um pouquinho sobre esse tema, entender um pouco sobre esse tema, né? Qual é o papel do sofrimento e da adversidade na vida do cristão, como o cristão tem que lidar com o sofrimento e com a adversidade, o que o cristão tem que tirar de aprendizado do sofrimento e da adversidade. E eu creio que vai ser uma aula bem bacana, né? E eu tenho certeza aí que eu e os professores vamos compartilhar, como sempre. Eu tenho essa prática, né? Eu gosto de falar de mim mesmo, eu gosto de contar os meus causos, porque eu acho que a gente vai aproximando o conhecimento da prática do dia a dia. E aí a Ruth e o Diego, com certeza, também fiquem à vontade aí para a gente poder compartilhar um pouquinho dessas coisas juntos, tá bom? Bom, para a gente poder começar, né? O sofrimento e a adversidade, eles, como eu disse, é um tema recorrente, né? É uma situação, é uma condição que todos nós, em algum momento, somos submetidos. Tem um versículo bíblico que eu gosto muito, não lembro a referência, mas ele diz que o sol nasce para os justos e para os injustos. Isso quer dizer que a dificuldade, a adversidade, né? O calor, né? O exemplo do sol é o início do dia, a labuta, o trabalho, né? Tudo aquilo que está acontecendo no dia, ele está ali de alguma forma, todos nós estamos de alguma forma vulneráveis a tudo que acontece, né? Eu imagino, vou dar um exemplo bem drástico, né? Que lá no 7 de setembro, quando as torres gêmeas foram praticamente explodidas aí pelos aviões, nós tínhamos ali pessoas boas, mas tínhamos pessoas ruins, tínhamos justos, tínhamos injustos, tínhamos santos, tínhamos impuros, mas todos eles foram submetidos à mesma dificuldade, à mesma luta, ao mesmo sofrimento naquele dia, que fez parte da história de cada um deles, tá? O sofrimento em si, ele pode acontecer por diversas origens, né? Dessas origens, a gente vai ver hoje que ele pode vir como uma causa do pecado e da desobediência. Então a gente vai aprender hoje que sim, quando eu sofro, ou um sofrimento e uma luta na minha vida, ela pode vir, né? Ela pode acontecer na minha vida porque eu tomei uma decisão, eu pequei, eu desobedeci, né? Tem vários exemplos do tipo, quando a gente desobedece uma lei, por exemplo, né? A gente rouba alguma coisa, é um pecado, é um erro, e nós vamos ter um sofrimento, nós vamos ter que ser presos, reclusos, né? Nós vamos ser penalizados aí por uma multa, se a gente for réu primário, vamos dizer assim, talvez a gente não fique preso na cadeia, mas a gente tem que pagar ali para poder ser solto naquele momento. Então, quando nós transgredimos, ou falhamos, ou desobedecemos, ou passamos ali do sinal vermelho,
via de regra, o sofrimento pode ser sim a causa daquilo que nós atuamos, tá? Mas também o sofrimento, ele é, antes de tudo, uma escola de Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer que também muitas vezes o Senhor permite que nós possamos passar por uma situação de sofrimento, porque o Senhor quer que a gente amadureça, né? Porque o Senhor quer nos tornar mais experimentados, vamos dizer assim. Porque o Senhor quer trazer um pouquinho de maturidade para nós, né? Tem dois exemplos, eu acho que a gente já falou nas últimas aulas deles, então eu posso reforçar. Um foi de Davi, a gente lembra que Davi pecou com Betseba, né? Davi praticamente matou Urias, colocando ele na linha de frente. Ele também praticamente teve relações sexuais com Betseba, engravidou Betseba, e ele desobedeceu, ele pecou, né? Ele falhou com relação àquilo que Deus tinha para a vida dele. E como consequência, que a gente chama, né, ele teve um grande sofrimento da doença do filho, que foi o fruto desse pecado, e ele perdeu o filho dele. Ele teve um momento de grande sofrimento. Por outro lado, a gente tem o caso de Paulo, né? Paulo diz em algum texto da Bíblia, também não lembro a referência, depois a gente vai, ao longo dessa aula, embasando biblicamente isso para vocês, ele diz que ele tinha um espinho na carne. Eu acho que Paulo tinha uma pedra no rim, né? Pelo que eu ando passando, né, das dores, e eu sei que a forma da pedra no rim parece um espinho, inclusive, né? Ela parece um ouriço ali, quando ela está descendo no canal, saindo do rim. Eu acho que devia ser uma pedra no rim, porque dói para chuchu, demora para lembrar, mas de vez em quando a gente lembra dessa dor, ela aparece. Mas aquilo era uma escola, né? Era um ensinamento, era algo que Deus estava alertando para Paulo, que embora ele fosse um grande homem de Deus, embora ele tivesse um ministério importantíssimo, né, ele tivesse um papel de expansão muito grande, ele tinha que passar por aquele sofrimento, fazia parte da vida dele, né, estava diretamente ligado a ele, aquele sofrimento, e esse sofrimento vinha para que ele se tornasse mais experimentado, mais maduro e pudesse conduzir a obra de Deus da forma que Deus queria. A verdade é, resumindo essa introdução, e como diz aqui muito bem no slide, a dor ela é parte da vida. Né? Outro dia eu ouvi um filósofo, desses que eu gosto de assistir aí do Café com Café com Cultura, com Filosofia, né, da TV Cultura, e ele falou que é verdade, a vida ela é feita na sua grande parte de sofrimentos, né? De dor, de momentos complicados. Recentemente, lendo 1 Coríntios, a Bíblia fala que, orientando todos nós cristãos, seja homens ou mulheres, que melhor seria que a gente não casasse, né? Porque aquele que casa traz para si o sofrimento no sentido de uma preocupação de agradar o seu cônjuge, né? E a mesma coisa quem quer ter filho, né? Depois que você ainda opta por ter um cônjuge só para ter um filho, você opta por um outro sofrimento. A Ruth está aí, né? A Ruth teve 3, né, Ruth? A Fernanda, a Débora e o Marcelo, e ela sabe muito Sim. bem, estão os 3 criados grandes, mas a Deus. maioria saiu de casa, né? Muito bem encaminhado, mas o sofrimento rola, né, Ruth? A gente tem dia que deita na cama. Nossa, muito. Eu não sei onde está, eu não sei o que está fazendo, eu não sei como está a vida, e é uma confiança que tem que ser no Senhor mesmo, porque ser pai e mãe é uma tarefa. Eu e o Diego ainda estamos com os pequenininhos, o sofrimento é mais controlado, né? Estamos nas nossas mãos, mas tudo isso mostra que a vida é cheia dessas dores, né? A vida é cheia dessas adversidades, é cheia desses sofrimentos, e nós precisamos entender que Deus permite tudo isso para nos dar mais experiência. E experiência para que a gente possa testar a nossa fé, ou seja, Deus testando a nossa fé para garantir que a gente está confiando e contando com Ele. Também um sofrimento para provar a nossa e nos tornar mais perseverantes, ou seja, os sofrimentos e as lutas vêm para dar uma constância e estabilidade na nossa fé. Lembra que a gente andou falando nas últimas aulas, né, do cristão que parece uma montanha russa e, na verdade, Deus espera uma fé constante. Então, o sofrimento vem para que Deus possa tornar a nossa fé constante, a nossa fé resiliente, que é uma palavra muito usada hoje, a nossa fé perseverante, ou seja, nós nos mantemos no Senhor mesmo em meio à adversidade e sofrimento. E uma coisa que eu acho fantástico, gente, e aí eu quero reforçar para todos nós, professores e os alunos que estão assistindo. A fé, o sofrimento, ele vem na nossa vida principalmente para a gente ajudar os outros. O sofrimento é uma escola que nos dá ferramentas para que a gente possa ajudar alguém. Eu vou dar um exemplo que não é nem meu, mas eu posso usar desse exemplo com tranquilidade. A Aline e o Jonas, né? Todos sabem que a Aline e o Jonas, a filha deles, a Belinha, ela nasceu com alguns problemas respiratórios e até hoje ela tem algumas comorbidades ali, né? Ela é debilitada em algumas áreas e
eu vejo que quando eu e a Pri precisamos ali de ajuda, quando a Luísa foi internada no hospital, uma das pessoas que mais nos ajudou, por incrível que pareça, foi a Aline e o Jonas, porque eles aprenderam com a dor, eles aprenderam com o sofrimento, eles se tornaram mais fortes, né, mais habilitados. E por terem passado por isso, é mais fácil eles ajudarem pessoas que passam por isso. É muito comum dentro da igreja, por exemplo, pessoas que se reabilitaram das drogas serem aquelas que vão ser usadas para alcançar aquelas que estão perdidas nas drogas, porque ela sabe daquela dificuldade, né? A Bíblia diz que quem muito foi amado, muito ama, né? E é verdade mesmo. Então, quem é salvo muitas vezes de uma dor, de um sofrimento, tende a estar mais preparado para servir. Eu, por exemplo, me converti adolescente, né? Deus me chamou, me salvou, me renovou, né? Eu nasci de novo na adolescência. Um dos ministérios que eu mais me identifico e amo é o de adolescentes, né? O que eu mais me dediquei até hoje na igreja, porque eu fui salvo ali, né? Deus me abençoou naquele momento de vida e isso fez toda a diferença para mim também, tá bom? Então, esse é o cenário que a gente vai falar um pouquinho hoje. É dentro disso que a gente vai tentar conversar e avançar aí, tá bom? Se quiserem comentar alguma coisa, vocês vão me atropelando e me pausando, tá bom? Eu vou pedir para a Ruth para abrir em Hebreus, capítulo 12, Tá. versículos 5 ao 7, por favor. E a gente vai falar um pouquinho sobre a primeira condição, né, que é o sofrimento que vem ou que é gerado, né, ou a adversidade que vem ou acontece através do pecado ou desobediência. Eu acho que Hebreus vai falar bastante disso para a gente poder embasar esse tema, tá? Ok. Hebreus 12, 5 a 7. Isso, por favor. E estáis esquecido da exortação, como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção do Senhor, nem desmaios quando ele é reprovado. Quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho que recebe. E para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filho, pois que filho há em que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participante, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigia, e os respeitávamos, não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai Celestial, e então viveremos? Pois ele nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitarmos, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz frutos pacíficos ao que tem sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos tropegos, e fazei caminhos retos aos pés que não se extravie e que é manco, antes seja curado. Esse texto é bem bacana, né? Ele fala muito sobre o que a gente está falando agora, né? Sobre a questão da desobediência, do pecado, mas ele traz uma coisa bem bacana e que muita gente não percebe, né? Que Deus tem um tratamento conosco muito parecido com o tratamento que os pais têm com os filhos. Ou seja, Deus ele nos trata muito parecido como os nossos pais nos tratam, né? E a verdade é que os pais, eles não têm dificuldade para disciplinar os filhos, pelo contrário, eles disciplinam os filhos geralmente com muita naturalidade, né? Com muita facilidade, porque o que eles esperam dos filhos é que os filhos sejam melhores, né? Com a experiência que eles tiveram, com a experiência que nós tivemos, nós três aqui somos pais, né? E a gente sabe o que é educar filho, não é fácil. Eu sempre olho para a Luísa e penso como é uma missão difícil educar os filhos, porque tem tantos valores éticos, tem tantos princípios, tem tanta coisa importante para a gente ensinar para eles, tem coisas que leva tempo, né? Leva maturidade, eles ainda vão ter que digerir muito bem tudo aquilo que a gente ensina. E o texto fala muito bem isso, né? Que quando o pai disciplina o filho, na hora o filho não entende o porquê. É muito comum a gente ouvir, às vezes, os filhos lá na frente falarem, né? Poxa vida, se eu tivesse ouvido meu pai,
lá atrás, né? Eu lembro muito, a minha mãe pegava muito no meu pé quando eu era adolescente, eu era muito tímido, e ela queria que eu fizesse escola de informática, escola de inglês, ela queria que eu fosse para o futebol, que eu fosse para natação, que eu fizesse aula de música. E realmente hoje, aos 34 anos, vamos dizer assim, às vezes eu faço um balanço pensando, poxa vida, eu tinha tanto tempo na minha adolescência, tempo que hoje é tão concorrido, e eu podia ter aprendido, né, aumentado as minhas habilidades, ter aumentado o meu conhecimento, ter hoje privilégios ou habilidades e conhecimentos que eu não tenho, que eu poderia ter adquirido lá e que só fez sentido hoje. Então, Deus também tem essa relação conosco. Às vezes ele permite aquele momento de sofrimento e dor porque ele tem um propósito. Os irmãos sabem, né? Eu tive Covid, agora recentemente pedra no rim. Na hora do sofrimento e da dor não é fácil, mas Deus tem algum aprendizado nisso, né? E é isso que nós devemos encarar. Mesmo que seja um aprendizado de algo que é fruto do nosso pecado e da nossa desobediência, ainda assim é um aprendizado. A correção de Deus, a disciplina de Deus, ela vem acompanhada com o objetivo de moldar o nosso caráter. Eu lembro uma vez, uma historinha bem bobinha minha, lá na Vila São Paulo tinha uma casa, a 2 quarteirões para baixo de onde minha mãe morava, que era uma mulher que tinha uma escola de costura, que a minha mãe fazia, inclusive, aula lá também. E eu lembro que uma vez eu fui com a minha mãe nesse lugar, e naquele dia eu vi um pedaço de pano que me chamou a atenção e eu peguei. E nós fomos embora. Quando chegou em casa, minha mãe viu que eu estava com um pedaço de pano que eu tirei de lá. E aí ela me falou, olha, você não pode fazer isso, você não pode pegar nada da casa dos outros sem a autorização de alguém. E aí na outra vez que nós voltamos, eu tive que pedir desculpas para a mulher que eu tinha pego e devolver aquilo que eu tinha pego. Parece uma coisa muito boba, né? Trivial, às vezes um pai ou mãe às vezes até releva, né? Ah, poxa vida, isso aí é um retalho, não tem problema você pegar. Mas essa disciplina que na hora foi muito chata, foi muito difícil chegar lá e dizer, olha, peguei sem a sua autorização, me desculpe, devolver, mas no final isso moldou o meu caráter, né? Tanto é que hoje eu não sou uma pessoa que rouba, graças a Deus, fruto de uma disciplina. Enquanto que a gente sabe, muitas vezes as pessoas ali no morro, na favela, ou até mesmo pessoas de elite, né? Elas aprendem com o mau exemplo dos pais, que muitas vezes roubam, mentem e têm atitudes negativas, e elas levam isso também como prática delas. Então, a falta do cuidado e da disciplina dos pais permitiram, né? Foram permissivos demais para que aqueles filhos pudessem manter ali no caráter deles esses desvios de conduta. Aqui até eu chamei a atenção uma coisa, né? Tem os pais que geralmente são levados pelo sentimento, né? Ficam com dó de corrigir o filho, ficam com dó de ter uma postura mais rígida. Vou dizer uma coisa polêmica aqui, ficam com dó de bater no filho, muitas vezes, né? De corrigir da maneira certa, e eles perdem com isso, ou seja, pelo fato de não cumprir a obrigação, eles perdem a oportunidade de estar moldando o caráter do filho. E vão descobrir lá na frente, na adolescência e na juventude, que ficaram algumas arestas na formação que vão deixar alguns desvios muito negativos e que vão prejudicar, obviamente, os próprios filhos. Não é diferente com o nosso Deus, né? O lado bom é que o nosso Deus não tem esse perfil, né? O nosso Deus sabe de todas as coisas, ele conhece o mais profundo do nosso coração, ele sabe das nossas intenções e sempre que possível ele vai usar do sofrimento para nos corrigir, né? Principalmente quando nós pecamos e somos desobedientes. Não foi diferente, como eu disse aqui para vocês, do caso de Davi, que perdeu, infelizmente, ali o filho dele, uma perda tão difícil, mas fruto ali do pecado e da desobediência. Não era o que Deus esperava. Deus não esperava o rei lá no reino, de boa, tomando sol, enquanto o time dele, né, o exército dele estava ali guerreando. E pior do que isso, né, Deus não esperava que ali ele desse a oportunidade ao pecado com Batseba, e essa oportunidade gerou a morte de Urias. Então, como o pecado tem esse poder avassalador, né? Uma decisão vai levando a outra, e aí o Senhor, muitas vezes, para nos parar, até para não permitir que o nosso pecado nos leve, né, a lugares mais sombrios, a lugares de trevas, o Senhor usa da desobediência para nos puxar de volta, para nos trazer de volta para Ele e nos manter bem. É um exemplo de pessoas que ganham muito dinheiro, a pessoa vira a cabeça dela, aí Deus tem que dar aquela puxadinha, né? Faz muitas vezes ela perder tudo, começar lá do zero, e aí geralmente essa pessoa volta para a igreja, volta a participar das coisas. A gente tem eu estou há muito tempo na igreja,
Ruth, muito mais, né, Ruth? E a gente vê muito disso, pessoas que vão e vêm, muitas vezes são levadas aí pelo aquilo que elas conseguem conquistar, e muitas vezes o Senhor faz com que elas voltem para mostrar para elas que o plano que ele tem é um pouquinho diferente do plano que elas estão ali pensando na ganância ou no desespero de ter, né? Se quiserem comentar alguma coisa aí, lembrar algum exemplo bíblico ou prático, fiquem à vontade, tá? Então, eu quero comentar sobre Davi. Você vê, Davi, ele era uma pessoa, e ele era segundo o coração de Deus, mas esse pecado que ele cometeu, né, com Betseba, de matar Urias, ele sofreu as consequências, porque o desejo dele era construir, né, o templo. E o que o Senhor falou para ele? Ele falou, não, você não vai construir. E eu, como eu estou no propósito da leitura bíblica, eu estava lendo 2 Crônicas lá, e a primeira Crônicas, e fala o desejo que ele tinha. A gente começa a ler aquela leitura lá, fala, meu Deus, olha o desejo, eu queria construir. E ele dá todas as diretrizes para o filho, com o maior cuidado, de como teria que ser, ele dava a Salomão. E o desejo dele era construir. E o Senhor falou, não, você não vai construir, porque você tem uma mão suja de sangue, né? Então, quer dizer, o que era para ele fazer, através de uma desobediência, ele sofreu as consequências, né? É verdade. Aliás, Davi é um exemplo clássico do tema que a gente está falando aqui, né? Era um excelente filho, né? Era um excelente servo de Deus, mas foi um péssimo pai. Foi um péssimo pai. Péssimo pai. Assim, a família dele foi uma família muito complicada, né? Filho que queria matar ele para assumir o reino, filho que deitou com a irmã, e aí o outro irmão queria matar. E assim, é uma história muito triste de um pai que realmente não soube administrar bem a sua casa, não soube ensinar os filhos, né, esse valor do relacionamento com Deus, e teve uma casa muito complicada. Mais uma vez aqui que a gente falou, né, não cumpriu com a sua obrigação de pai e perdeu a grande oportunidade que todo pai tem de moldar o caráter do filho, porque eu acho que uma das coisas mais legais que deve ser é você olhar os seus filhos e ter a alegria de dizer, olha, eu tenho filhos que andam no caminho certo, são bons profissionais, são bons cônjuges, são servos de Deus. Eu acho que isso né, Ruth, chegar aí na tua idade, desculpa, não vou revelar a idade, mas chegar na tua idade do teu esposo, né, e do teu esposo e falar assim, viu, cumprimos o nosso papel de pais, agora a vida é deles, a gente está aqui, a gente pode agora descansar, porque o nosso papel foi feito, né? E tão triste como Davi, chegar nessa fase e ver a casa se destruindo, porque não soube lidar ali com esse privilégio, né? Exatamente. Bom, Alex, me permite claro, um comentário? Propriamente falando do sofrimento, lá no primeiro slide introdutório tem uma palavrinha-chave ali que é chamada propósito. Eu creio que o sofrimento, ele tem um propósito. Obviamente é fruto de uma consequência, seja a desobediência ou vai servir de uma escola, né, um aprendizado para nós. Até esse conceito do pecado, eu acho que ele é mais latente, até o exemplo do cego de nascença, que quando o Jesus foi lá, quem pecou para ele sofrer, né? Por que ele nasceu assim? Foi ele ou seus pais? Então, assim, já é uma linha de pensamento a qual o sofrimento é derivado de pecou, o cara aprontou, desobedeceu, etc e tal. E muitas das vezes a gente tem que entender que há um propósito de Deus naquele sofrimento. Não que seja um Deus rude, um Deus que gosta, né, um Deus maniqueísta, né, que gosta de manipular, que gosta de ver realmente o circo pegar fogo. Mas muito pelo contrário. A gente tem que entender que a gente tem um Deus e serve um Deus soberano, a qual há um propósito de tudo debaixo dos céus, como diz a sua palavra, inclusive o sofrimento. Davi pagou as consequências, como vocês bem colocaram, devido ao seu pecado, né? Nós somos pecadores, teremos consequências, boas ou más, em cima das nossas, obviamente, se a gente está pecando, a consequência é má. Mas a gente tem que entender que depois não adianta você pisar no tomate, apontar o dedo na cara de Deus, né? Como tem muito pregador, aponte o seu Deus, o dedo na cara de Deus, e fala, por que Deus? Por quê? Tenta fazer aquela reflexão introspectiva, olha para dentro e fala, Senhor, onde que eu estou errando? Será que há um propósito nesse meu sofrimento? Né? É um tema até meio sugestivo, que parece aquelas revistinhas Sentinela, né? dos TJ, nossos amigos TJ. Será que Deus tem um propósito no sofrimento? Então a gente vai estar explanando um pouquinho mais para frente, mas eu acho que assim, a palavra-chave até então é propósito mesmo. A gente tem que entender o porquê do sofrimento, né? Não necessariamente o que derivou,
mas o porquê que eu estou passando por esse momento? O caso de Lázaro, né? Tema recente das pregações que a gente vem ouvindo aos domingos, do pastor Júnior, principalmente. Viu, Jesus deixou Lázaro morrer. Mas por que Jesus deixou o sofrimento para Lázaro? Porque ele passou pelo processo da morte, que não deve ser fácil, né? É um processo complexo. Eu acho que a pessoa que está sabendo que está ali próxima a padecer e quando padece, deve ser um sofrimento. Marta e Maria desesperadas, sabendo que a vida tinha ido e o tempo já tinha se passado, 4 dias, mas tinha um propósito, né? Deus queria fazer um milagre através de Lázaro. Então, Lázaro teve o privilégio, isso eu acho fantástico. Agora, tem sofrimentos, por exemplo, desculpem que ninguém faça a leitura errada do que eu vou falar, né? Porque pode ser que alguém me chame de racista no que eu vou dizer aqui agora, mas o sofrimento que nós temos na África hoje é fruto do pecado no continente africano. E eu não estou falando de questão religiosa, tá? Eu estou dizendo de questão civil. Se vocês lerem, tem um livro do Eduardo Galeano que chama As Veias Abertas da América Latina. É um livro que fala da história da África e da América do Sul. Ele conta que os africanos guerreavam entre si e as tribos que perdiam as guerras, elas eram vendidas para os portugueses como escravos. Então, os próprios irmãos guerreavam entre si no continente e se vendiam. E aqueles que vinham para cá como escravos eram fruto dessas batalhas e venda. Então, olha que tamanha tristeza e maldição essas pessoas traziam para o nosso país. Não estou dizendo que elas eram maldição, tá? Estou dizendo que essa traição que acontecia entre si, irmão vendendo irmão, já era algo muito grave. E essas pessoas vinham numa condição terrível, né? Imagina, hoje você fala de inteligência emocional. Você imagina a inteligência emocional de alguém que é vendido pelo seu próprio, né? Ali da sua própria nação e é vendido para se tornar escravo em uma outra nação. Então, o continente africano trouxe para si muita maldição dessa decisão que foi tomada ali e até hoje sofrem sobre isso, né? Então, e sofrem com corrupção, como nós sofremos aqui, sofrem por uma série de coisas que são sofrimentos causados fruto do pecado. E pecado muitas vezes nacional, né? Pecado que todos pecaram, não é pecado de, os políticos pecaram, não. Todos pecaram. E há necessidade de um arrependimento coletivo, né? Para que Deus traga avivamento e para que as coisas comecem a mudar. Então, a gente tem que olhar. Às vezes a gente não conhece a história, a gente culpa, os portugueses são errados porque foram lá e buscavam os escravos africanos. Na verdade, não. Eles eram vendidos, né? Até na história, uma coisa que tem que chamar atenção é os que mais sofreram foram os índios, porque eles receberam um monte de gente na terra deles e não estavam preparados para isso e foram dizimados, como a gente sabe, por uma série de coisas. Bom, vamos voltar aqui para o tema, né? Era só um parênteses, eu gosto de alguns livros aí, eu vou comentando. O segundo, eu vou pedir para o Diego abrir para nós em Filipenses, tá? Filipenses 1:29, que vai embasar o segundo assunto. O primeiro a gente falou do pecado e da desobediência. Esse agora é o seguinte: o sofrimento faz parte da nossa vida. Principalmente quando nós optamos por nos arrepender e entregar a nossa vida para Jesus. Até porque, quando nós nos chamamos cristãos, quer dizer que nós seguimos o exemplo de Cristo. E a vida de Jesus, o que ela mais teve foi sofrimento, até o ponto de morte e morte na cruz. Então, se eu confesso essa fé, e se eu quero seguir esse caminho, eu tenho que ter a consciência de que a minha opção de vida, que é a vida na fé em Jesus, e servindo ao reino de Deus, ela compete que eu passe por muitos sofrimentos para que eu seja experimentado e preparado para isso. Vamos ler o texto que ele vai complementar, né? Amém. Filipenses 1:29. Você que acompanha essa aula, como eu sempre falo, né? Bíblia, papel e caneta na mão, que a aula começou. Diz assim: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Uau, hein? Está dizendo que nós recebemos a graça, né? De padecer. Então, padecer, na verdade, faz parte da vida cristã. E isso é um conflito, né, gente? Porque não é isso que o cristianismo, que prega, como que é o nome? A teologia da prosperidade, que se você se converter, se você aceitar Jesus, se você entregar o caminho para ele, você vai ter tudo. Tudo. Casa, carro, roupa lavada, né? Você vai ter vida plena, vida abundante, parará, parará, parará.
vende-se um evangelho que é o evangelho de bens. Mas, na verdade, o evangelho que nós temos é um evangelho de sofrimento. Porque onde está o maior sofrimento do evangelho? É quando eu tenho que me compadecer pelo outro, quando eu tenho que servir o outro. Né? A gente falou aula passada que a vida do cristão é a vida do servir. E o servir leva ao sofrimento muitas vezes. Discipular alguém leva ao sofrimento, né? Tem coisa mais difícil do que você discipular alguém e no final a pessoa optar por não seguir a Jesus? E você dedicar do seu tempo, da sua dedicação para ela. Então, esse sofrimento não é só o sofrimento de dificuldade financeira, não é só o sofrimento de uma enfermidade, mas é o sofrimento de você se aproximar das pessoas e viver a vida junto com elas, compartilhar da vida junto com elas, né? Eu acredito que essa vida abundante que a Bíblia fala é a vida que nos dá o privilégio de levar pessoas a Jesus. Porque vida abundante não é ter uma vida com muita coisa. Não é uma vida com muito dinheiro, não é uma vida com muito bens. Isso é uma vida, sei lá, de gente rica, de elite, né? Uma vida elitizada. Mas a vida do cristão, falamos semana passada do Chico Xavier, da Madre Teresa de Calcutá, eu acho que eles tiveram uma vida abundante, né? Desculpem, talvez a fé deles tenha diferenças da nossa. Talvez eles não tenham ido para o céu, talvez os tenham, não está na nossa mão a decisão, mas eles viveram uma vida servindo o próximo. E Jesus disse que melhor é dar do que receber. E eles viveram a vida deles dando, doando, né? Abrindo mão do tempo, dos prazeres, dos bens pelo outro. E por mais que tenham acabado com uma vida muito simples e uma morte talvez triste, como todos morrem, viveram uma vida abundante, servindo aos outros, né? E devem ter ali sim juntado para si muitas bênçãos com isso. Eu creio nisso, né? Embora tenha aí as questões teológicas, depois o pastor Júnior e o Rotirote brigam comigo aí sobre isso, mas eu acredito que talvez tenham se voltado ao Senhor, tenham se entregue ao Senhor. Não é possível, né? Que uma vida tão dedicada às pessoas não tenha encontrado Jesus nesse caminho em algum momento, né? Então, é esse sofrimento que não é fácil lidar com as pessoas. E a gente tem que aprender a lidar, porque é para isso que nós somos chamados. Para esse sofrimento também da interação com outras pessoas, né? Bom, se vocês quiserem comentar, vocês vão me parando, tá? Como eu falei, a vida cristã, ela inclui esse padecer por causa do evangelho. Nós estamos aqui, nós três, né? Eu acho que nós três temos N exemplos de como é difícil ser cristão. É difícil ser cristão dentro da nossa família, é difícil ser cristão no nosso ambiente profissional, é difícil ser cristão muitas vezes até dentro da igreja, né? Porque ser cristão verdadeiro e genuíno incomoda outras pessoas. Então, o evangelho também traz um sofrimento por si só, porque as pessoas elas vão mais para o comodismo, elas vão para o caminho mais fácil, para a porta que é a mais larga. E quando a gente opta pelo caminho do evangelho, geralmente dá uma estreitada, né? Até uma coisa boba aí, eu parei de tomar Coca-Cola. Vocês sabem, eu andei falando aí que eu tô 8 meses limpo, né? Sem tomar um copo de refrigerante. E assim, sabe o que eu mais encontro nessa minha decisão? Pessoas brincando comigo e mostrando uma garrafa de Coca, uma lata de Coca, perguntando se eu quero tomar Coca-Cola. Pouco eu acho pessoas que dizem assim, você está no caminho certo, continue assim, você vai vir aqui na minha casa, eu vou fazer um suco para você tomar, para você não precisar tomar Coca-Cola, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque as pessoas elas têm dificuldade de ir para o caminho que leva os outros para o crescimento, né? A gente está acostumado a sempre denegrir alguém, a falar mal de alguém que está fazendo alguma coisa errada, e o evangelho, ele é o contrário, ele quer que a gente leve as pessoas para perto de Jesus, né? O próprio Jesus e João falou, no mundo vocês vão passar por aflições. Isso quer dizer que a própria condição de estar dentro do mundo, ela já é uma condição natural de trazer aflições. E essa aflição do mundo, ela foi causada lá pelo pecado original. Quando o homem decidiu desobedecer a Deus, ele trouxe para si, né? Uma das consequências do pecado de Adão foi o fato de ter que conseguir o sustento com o suor do rosto. Isso quer dizer que por mais prazeroso que seja aquilo que a gente faz no trabalho, trabalhar é um negócio difícil. É uma aflição, é um sofrimento, causa em nós muitas vezes um estresse, uma ansiedade. Mas eu faço o que eu gosto. Beleza, mas mesmo fazendo o que eu gosto, tem dia que é difícil. Tem dia que é um desafio, é uma aflição, é uma luta, né? É uma dificuldade, um sofrimento. Mas Jesus disse, não percam o ânimo, não percam a motivação, não percam essa boa vontade de fazer o melhor, porque eu venci o mundo.
E a vitória de vocês, ela está decretada no final. E por mais que vocês passem por momentos momentâneos, né, por situações momentâneas, vocês vão alcançar a vitória nisso. Então, eu lembro de uma música, né, que falava que a palavra de vitória já foi liberada, né, ou já foi decretada para nós. E é verdade. Então, toda vez que a gente estiver no meio do sofrimento, a gente tem que saber, isso faz parte desse mundo. Isso faz parte do plano de Deus, mas ele já preparou a vitória para mim ali na frente. Eu não sei como vai ser, eu não sei o milagre que ele vai fazer, mas ele já declarou e eu posso tomar posse dessa grande vitória. Né? Para a gente terminar, acho que esse slide, como eu falei, se nós somos discípulos de Jesus, não dá para a gente dizer que a gente vai concluir a nossa trajetória cristã sem experimentar o mesmo que ele experimentou. Isso quer dizer que nós vamos ser traídos, sim. Isso quer dizer que nós vamos ser, sim, afrontados por pessoas, por situações, pelo inimigo. Isso quer dizer, sim, que a nossa fé vai ser testada e provada a todo tempo. Isso quer dizer, sim, que nós teremos dias sombrios, dias ruins, dias cinzas na nossa vida. Mas o importante é a gente não saber, não a gente olhar para o momento, mas a gente olhar para o fim, que é eterno. O sofrimento é momentâneo, ele tem um fim. Nem que o fim dele seja a nossa morte. Mas a vida eterna é a condição perfeita que Deus tem preparada para nós e é ela que nós miramos, né? Toda vez que o sofrimento vem, a gente tem que tirar o foco do sofrimento e voltar o foco para o nosso fim, para nosso objetivo, para nossa meta maior, que é o céu, é morar com Deus, é a vida eterna, né? Então, acho que esse é um ponto de vista muito importante que a gente tem que ter aí na vida, tá? Se quiserem comentar, falem aí, tá? Só ainda no slide anterior, Alex, tá ali que a vida cristã é uma vida de sofrimento, né? No penúltimo frase ali. O fato é o seguinte, eu acho que o cristão, de certa forma, quando assume a condição de cristão, ele está assumindo realmente o papel do sofrer, né? Cristo foi o maior exemplo e pegue a sua cruz e segue-me. E eu lembro que quando eu era criança, até rapidamente, fazer uma analogia do sofrimento que sofríamos, né? Eu sempre, como fala, criado em berço, né? Nascido em berço de ouro. Eu não imagino um berço de ouro, né? Enfim. Mas graças a Deus eu tive essa oportunidade de ser criado dentro da igreja. E eu lembro que na escola a gente, de certa forma, passava por aquele sofrimento, aquela gozação, hoje conhecido como bullying, do fato de você ser evangélico, né? O cristão evangélico. É o crente da bunda quente, não sei o que tem, todas aquelas brincadeirinhas de criançada. Eu acho que hoje inverteu os papel, porque o maior desafio hoje, o maior sofrimento de um cristão é ser cristão em meio a outros cristãos. Porque hoje todo mundo é cristão. Todo mundo resolveu procurar uma igreja, todo mundo hoje procura uma sua teologia, um estilo de vida, uma igreja, como o pastor Júnior fala, eu não concordo com uma coisa, eu vou naquela igreja que concorda, todo mundo tem essa liberdade, a teologia da prosperidade, eu vou para um lugar que eu não vou ter sofrimento, porque eu sou dizimista, eu fiz meu carnê, eu fiz meu voto de confiança, as 40 voltas na igreja e eu vou conquistar. É aí que está o maior sofrimento nosso. A nós que tentamos, pelo menos, né, acompanhar o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno, o Cristo, para você demonstrar para essa pessoa que está no caminho errado, parece que você está tentando converter o ateu, quando na verdade teria que falar a mesma língua, né? Então eu acho que assim, realmente a vida cristã é uma vida de sofrimento em todos os sentidos. E o maior desafio hoje de todo cristão é realmente ser cristão em meio à cristandade aí apresentada nesse mundo. Porque, infelizmente, a gente vê pessoas dentro da família, ou dentro do trabalho, ou nas nossas escolas, se intitulando cristão, muitas das vezes detentores de grande sabedoria, seja teológica, seja estudado, enfim, e não dá nenhum testemunho como um bom cristão, né? E me corta o coração em ver, não que a gente é perfeito, mas, poxa, se a pessoa então, assim, testemunhe, né? O cristão, ele é um referencial para as outras pessoas. E o testemunho de muitos aí acaba deixando a desejar, né? E traz um sofrimento para a gente falar, olha como essa pessoa está envergonhando o evangelho, né? Que daí outras pessoas perguntam, mas peraí, esse cara não é cristão? Aquela moça não é cristão? Às vezes não vai na tua igreja e tem uma atitude dessa. E aí, como que a gente sai desse sofrimento?
A verdade é assim, ó, minha opinião, tá? Acho que foi muito bom que você falou disso, que me aguçou aqui uma ideia que eu acho legal compartilhar com os irmãos, com vocês e com os alunos aí. A tecnologia e a modernidade trouxeram dois problemas para nós. O primeiro é nós nos tornamos impacientes e intolerantes. Essa coisa do fast food, né, dificulta muito, porque a gente não tem paciência de esperar mais comida, né? E aí vem o miojo, aí vem o pocket hambúrguer, que você põe ali no micro-ondas, o hambúrguer fica pronto em 5 segundos. Aí vem aí essa coisa do iFood, que em pouco tempo alguém entrega para você. Eu não sou dessa época, talvez a Ruth seja muito mais, mas eu acredito que meus avós, meus bisavós, quando preparavam o almoço e a janta, quando faziam um macarrão, um extrato de tomate, a massa, passavam horas preparando, né? Passavam horas fazendo aquela comida que era preparada e esperada com muita alegria por todo mundo. E eu acho que nessa espera tinha experiências que a família devia compartilhar, que hoje não se compartilha mais, porque é tudo tão rápido, pediu, chegou, comeu, acabou, que a gente perdeu. E a gente perdeu um outro problema, nós perdemos a tolerância ao sofrimento, porque hoje tem remédio para tudo. A pessoa tem dor de cabeça, ela não tolera a dor de cabeça, ela vai lá e toma um remédio, porque ela não tem tolerância à dor. Ela tem uma dor corporal, a pessoa vai lá na academia, se esforça, dá dor, ela já vai lá e tem que tomar um remédio para relaxar o músculo e ela não sentir a dor. E aí a gente vai ficando, o jargão que dizem, cheio de mimimi. Porque qualquer dor da vida que bate em nós, ela traz depressão, ela traz pânico, ela traz desespero, ela traz sofrimento. Então nós perdemos essa coisa, acho que o Garbim contou para nós, né, a coisa de ser aí 4 irmãos homens na família aí da Maria, mãe, né? E antigamente os raízes era aquilo lá, né? Batia a cabeça, cortava o dedo, tinha que fazer alguma coisa, tinha que passar pelo sofrimento. E ainda depois a mãe pegava o mentiolate e botava na ferida ali para dizer, além da ferida da dor do machucado, você vai sentir a dor da cura. Hoje, eu acho que nem esse remédio deve ter mais, porque a hora que acho que põe já deve refrescar, porque a gente não tem mais tolerância, né? Antigamente o remédio era ruim, hoje você vai lá, o farmacêutico pergunta, você quer de morango, de abacaxi, de framboesa? Então, a gente perdeu essa habilidade e parece que isso não é nada, mas isso também prejudica na nossa vida como um todo, porque aí qualquer perda... eu perdi meu namorado. A pessoa acaba com a vida dela porque o namorado era o último homem da face da terra. E pode ser que não era aquele, era outro para a vida dela, muito melhor, né? Quantos a gente conhece que foi um livramento do Senhor? A pessoa que trocou o namorado e arrumou um cônjuge muito bom. Então, isso, acho que são duas coisas da modernidade que me chamam muita atenção. Fast food, não ter paciência mais para consumir, e isso nos fez impacientes, né? Intolerantes, e a questão dos remédios, que a gente não convive mais com a dor. Haja visto aí, pronto-socorro deve ser um dos lugares que mais sofrem, né? O que chega de gente, às vezes, com dorzinhas assim, ó. E que vão lá só para poder aliviar a dor, já querem tomar na veia, já querem... É bom, eu também tive crise renal. A melhor coisa é se sentar lá, o cara colocar na tua veia, dá ali um impacto, né, do remédio e você melhora. Mas resolveu o problema? Muitas vezes não, né? Às vezes mascarou o problema e o problema vai se arrastando ao longo da vida. Então, foi muito bom que você falou, porque acho que me aguçou essa coisa, e isso também faz parte da vida da fé. As pessoas não toleram mais que na fé a gente tenha dificuldades. E muitas vezes abrem mão da fé por causa disso, né? Eu vou até mais longe, viu, Alex? Tá mais fast até do que food, porque a gente não tem mais paciência nem de sentar 40 minutos de ouvir uma pregação num culto, mas você senta num filme de 3 horas, para quem gosta de um Vingadores aí, ficou lá e sem piscar, não dá vontade de ir no banheiro, nada. Agora no culto, aí já muda a história, né? Vamos prosseguir. É verdade. Bom, o propósito, né? Acho que aqui deve ter um texto, eu vou pedir para a Ruth abrir para nós, ler, né, novamente, Romanos 8, 28, Sim. um texto que a gente já leu, mas acho que vale a pena. Sim. Posso ler? Pode sim, Ruth, por favor. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que bênção, né? E aí a grande palavra-chave, acho que muito desse texto a gente já falou, mas é o final, é o propósito. Para Deus, nada acontece por acaso. Existe um plano que a gente não pode ignorar. Existe um plano que desde a criação, o Senhor tem um plano para todos nós.
na sua onisciência, né? No seu poder, na sua grandeza, Deus tem o conhecimento de tudo. E Ele já determinou esse plano para a nossa vida. E Ele vai cumprir esse plano na nossa vida até o fim daquilo que Ele estabeleceu. E se Ele permitiu, a gente falou aula passada e vamos repetir agora, a questão da permissão de Deus, se Ele permitiu o sofrimento, é porque o objetivo dele é cooperar para o nosso bem. É que aquele sofrimento vai resultar no final em algo bom para nós. E isso quer dizer que nós precisamos ser contrários a essa tendência fast, a essa tendência intolerante. Nós devemos ter uma atitude de aceitação do sofrimento, sabendo que esse sofrimento tem um propósito. Então, para quem está nos assistindo aí, para os alunos e para nós também, vale reforçar. Você está com uma dificuldade na sua casa, na sua família, com o seu filho, com o seu cônjuge, você está numa dificuldade no seu trabalho, com o seu chefe, com um companheiro de equipe, você está com uma dificuldade na igreja, no ministério, com um líder, com o seu liderado, com quem quer que seja, abra o seu olho. Tente enxergar com olhos mais espirituais. E ao invés de dizer para o Senhor, Senhor, livra-me desse mal, Senhor, me torna mais tolerante, me dá uma aceitação maior, me torna mais resiliente a isso que está acontecendo. Porque isso que está acontecendo provavelmente quer me levar para algo ou quer me tornar alguém melhor. Muitas vezes o que o líder, o chefe ou alguém da sua casa está fazendo, na verdade é uma forma de te apontar que você precisa se tornar melhor também. De você não estar enxergando. Nós falamos isso na aula passada, né? Será que nós estamos sendo os melhores naquilo que nós fazemos? Ou será que tudo que está acontecendo não é um indicativo de que a gente tem que melhorar? Então, essa leitura a gente tem que começar a fazer, porque sempre a gente pode melhorar, gente. Sempre. Esse ano eu estou lendo muito mais livros do que eu lia antes da minha vida toda, né? Eu criei esse hábito de ler um livro por mês, 2 às vezes, depende do tamanho do livro, e tem sido de um aprendizado muito grande. Mas o que eu mais tenho visto nesses livros não é o que eu preciso mudar na minha esposa, não é o que eu preciso mudar na minha filha, não é o que eu preciso mudar no meu chefe, não é o que eu preciso mudar no meu pastor, no meu líder, mas é o que eu preciso melhorar em mim para servi-los melhor. Olha que coisa, né? Porque no final Deus espera que eu sirva essas pessoas, não que eu espere a mudança delas ou que elas me sirvam. E quando eu entendo esse ponto de vista, eu começo a entender melhor o plano de Deus e para onde Ele quer me levar, né? Eu resumi esse aqui, porque esse aqui a gente falou bastante dele, tá? Para a gente poder seguir, né? Agora o Diegão, se puder abrir para nós, em segunda carta aos Coríntios 1:4, para a gente falar um pouquinho também do propósito, tá? Já está aberto aqui, vamos lá. Maravilha. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para que podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. O pastor Júnior pregou isso no último domingo, né? O penúltimo domingo, não lembro, mas falando ali, ele deu até exemplo da minha mãe, né? Que quando a gente que é crente vai para o hospital, a gente acaba pregando para as pessoas que estão lá. Então, nós que estávamos lá, que deveríamos estar esperando a cura e a bênção, muitas vezes somos a cura e a bênção para outras pessoas. Eu não duvido que muito crente vá para o hospital, seja a ferramenta de cura para os outros e até morra da condição que foi para o hospital. Pode acontecer, mas o texto aí está dizendo, né, que nós somos, o Senhor nos abençoa, nos preserva, né, nos mantém para que a gente possa servir, abençoar o outro, edificar o outro. Então, na verdade, a tribulação, a dor, o sofrimento, ele é o aprendizado de uma lição, mas ele também é uma capacitação para nós estarmos prontos a ajudar as outras pessoas. Ele é uma escola, né, onde nós recebemos a aprovação daquele conhecimento e nós somos colocados ali numa posição de alunos e discípulos, mas também formados para lá na frente nós podermos servir outras pessoas também, ajudá-las, principalmente naquele ponto que a gente passou por muita dificuldade, né? Então, na verdade, a gente precisa aprender a viver no sofrimento, aprender a tirar as lições dos sofrimentos, né? Aprender a olhar para trás e entender que Deus permitiu a gente viver tudo aquilo para nós nos tornarmos o que nós somos hoje.
né? Eu vejo a minha história, eu tenho uma história com muitas dificuldades, principalmente familiares, mas eu sei que Deus permitiu tudo aquilo para que a gente chegasse até onde nós chegamos hoje, né? Para a estabilidade da nossa fé, para a maturidade da nossa fé, para aprendizado nós como pessoas. Então, essa é uma leitura que todo cristão tem que ter. Talvez você, aluno que está assistindo essa aula hoje, talvez na terça-feira, que é o dia da aula, talvez outro dia que você pegou para ler essa aula, eu não sei qual sofrimento você está tendo, mas eu tenho certeza que o sofrimento que você está tendo quer te levar a alguma coisa. Eu vejo a história da Priscila. Na família da Priscila morreu muita gente, né? Quando eu comecei a namorar com ela, eu até fiquei com medo, porque a maioria dos homens da família morreram muito cedo, né? E eu falei, ai meu Deus, será que se eu casar com ela, né, a herança da família de morte dos homens vai me pegar e eu vou morrer cedo também? Né? Ainda bem que pedra no rim ninguém morre, mas é uma coisa que aconteceu na família dela, e ouvindo a história da família, eu percebi que depois de algumas mortes, a família começou a se aproximar mais de Deus. Praticamente todos se converteram. Foi o momento da família que a família mais foi apegada ao evangelho, ao reino, à obra de Deus. Foi um sofrimento perder alguém. O pai do Anderson, por exemplo, foi uma das pessoas que morreu muito cedo. O pai da Priscila morreu muito cedo. O avô deles todos morreu muito cedo. Mas todos morreram e havia um plano de conversão coletiva da família. Olha que bênção, gente, né? Pessoa que privilegia essas pessoas de morrerem. A maioria, né? O pai da Priscila morreu cristão, convertido, salvo. Mas que bênção, né? Você poder morrer e deixar um legado de Deus usar a sua morte para que a vida eterna possa alcançar a sua família como um todo. Eu acho que isso não tem preço, né? É morrer cumprindo um propósito muito maior. Então, essa é a leitura que a gente tem que ter. E às vezes nós estamos muito longe da morte, né? A nossa dor, nosso sofrimento é muito menor e às vezes a gente sofre muito mais por isso do que alguém que passou por um processo tão doloroso e tão difícil como esse, tá? Se vocês quiserem comentar alguma coisa aí, né, de algum caso aí que vocês tenham também, fiquem à vontade, tá? Acho que é a Ruth agora, né? Tiago, capítulo 1, Sim. versículos... Aqui eu não sei se eu digitei errado, tá? Mas eu acho que ali não era a ponta. Versículos 2, 3 e 12, tá, Ruth? Então é capítulo 2, Tá. Versículo 1, 2, 2, 3 e 12. Se eu errei, aí os irmãos me perdoam, que na hora da digitação, às vezes falha, né? Tá. Tiago 1, 2 e 3. Meus irmãos, tende por motivo toda alegria ao passar por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Agora, 12, né? Espera lá. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que amam. Nossa, esse texto é demais, né? Gente, o certo seria a gente ter alegria, né? Chegar na igreja, claro, é difícil, mas, gente, eu estou sendo provado, tá difícil, me ajudem, vamos orar, mas no final vai ser muito bom, né? Isso quer dizer que quanto mais a gente é amassado, melhor vai ser. Olha o exemplo de Jó. Jó é um exemplo clássico da Bíblia. A gente passou por um texto ali, a gente não leu porque o tempo é curto, mas e já estamos acabando a aula, inclusive, né? Eu prometi que essa aula ia ser mais curta, mas o exemplo de Jó perdeu tudo. Você lê o livro de Jó é desesperador. Às vezes, lendo, pode ser que você não sacou ali ainda o que está acontecendo, mas é um homem que tinha tudo, tinha status, tinha bens, tinha família, tinha estrutura. De repente, num certo dia, ele começa a receber uma sequência aterrorizante de notícias ruins. Mesmo assim, ele entendeu que Deus estava no controle. Foi desesperador, foi doído, né? Não foi fácil, mas o pós-provação foi maravilhoso, né? Deus restituiu, Deus superabundou, Deus abençoou a vida de Jó de uma forma maravilhosa. Não é diferente na nossa vida também. Todo mundo que passa pela provação é provado porque Deus quer colocar essa pessoa num patamar diferente. Tenho absoluta certeza, né? Se você conversar com qualquer pessoa que passou por grandes provações, você vai ver que onde ela chegou não é em vão, porque ela foi provada, né? Nós entramos em processos seletivos para grandes cargos e nós passamos por provações.
por provas, não é? Você tem lá o processo seletivo, você tem uma prova psicológica, você tem uma prova técnica, você tem um período de experiência. Tudo isso é uma aprovação para ver se você está apto a ocupar aquela cadeira, aquele cargo, aquela posição. Na vida da gente não é diferente também. Nós passaremos por todas essas coisas para que a nossa fé seja provada, seja refinada, seja como passada pelo fogo, né? E depois de tudo isso, ela seja estabelecida ali, e isso vai ser bênção para a nossa vida, né? Então, é assim que funciona. A nossa fé é provada, e através dessas provas, a nossa fé é amadurecida. A vida de Paulo é, sem sombra de dúvidas, um grandíssimo exemplo disso, né? Ia falar um grandíssimo, nem sei se existe essa palavra, mas é um exemplo maravilhoso de alguém que serviu aí com bastante uma posição muito boa, né? Ó, tá dizendo que minha bateria tá fraca, é sinal de que a aula tá terminando para eu colocar o carregador, né? Tá? Vamos seguir aqui então. Conclusão, né? Então, como a gente vem falando, eu acho que o mais importante do recado dessa aula é: nós temos a necessidade de aceitar o sofrimento e nós temos que aceitar ele na perspectiva correta, ou seja, com o foco correto, com o entendimento correto de que Deus está querendo nos trazer crescimento e amadurecimento. Nós não precisamos procurar, nem pensar e se desesperar que a aprovação virá, né? Mas nós temos que ter clareza de que ela faz parte da experiência humana, ela faz parte da vida de qualquer um que vive essa vida nesse mundo, nesse contexto que nós temos, né? E que nós temos que passar por isso sempre que possível, debaixo da graça do Senhor, tá bom? Como aplicação final, depois os irmãos quiserem, leiam esses textos como dever de casa, voltem na aula, dão uma repassada, mas eu acho que a aplicação maior nós temos que aprender a receber o sofrimento, né? Nós não devemos sofrer como sofrem assassinos, ladrões, malfeitores ou pessoas que se intrometem em negócios alheios. Obviamente não é o sofrimento fruto de uma atitude errada, que é o plano de Deus na nossa vida, mas se em algum momento sobrevier a um sofrimento, nós temos que aceitar e saber que Deus quer trazer algum ensinamento para a nossa vida. Então, se a gente sofre como cristão, se você sofrer como cristão, é importante nesse momento uma atitude de glorificar a Deus e receber a aprovação com alegria, sabendo que o fim, o resultado da aprovação vai ser bênção, vai ser Deus te colocando num patamar, é Deus te amadurecendo, te tornando mais experiente e permitindo que você seja usado para que Ele faça a obra que Ele tem grandiosa na sua vida. Tá legal? Não sei se a Ruth quer comentar alguma coisa para a gente fazer alguma consideração final e a gente poder orar. Acho que o Diego caiu. É bem isso mesmo, né? Como fala na Bíblia, né? Que é bem-aventurado, né? Nós somos felizes por a gente ser provado, porque a gente tem uma esperança, né? A gente tem uma esperança que Deus vai usar nossas vidas e o nosso galardão, com certeza, é o reconhecimento Tá guardado, que o Senhor, né? tá guardado, com certeza. Amém, glória a Deus. Diego, quer comentar alguma coisa, alguma consideração final aí? Amém. Tive um probleminha no áudio aqui, Tranquilo. mas eu acho que é isso. Temos que aceitar sim, entender o propósito, o real propósito do sofrimento, em cima de tudo isso que foi bem explanado, e entender, como o apóstolo Paulo disse, né? Somos provados para sermos aprovados, né? Sermos Amém. obreiros aprovados aí para a boa e perfeita obra, que é levar o nome de Jesus aí, propagar o evangelho a todas as nações. Amém. E você, aluno que está assistindo a gente, nunca se esqueça, você não está sozinho no sofrimento e na adversidade. Você tem a sua família, você tem a sua família na fé, que são os irmãos da igreja, você tem Deus para passar por tudo isso, e é muito mais fácil passar pelo sofrimento dessa forma, né? Eu sei, fiquei enfermo algumas vezes recentemente, e é tão bom saber que os irmãos estão orando, receber mensagens abençoadoras. Então, é muito mais fácil do que muitas vezes aquele que se esconde, que sofre sozinho, que não quer falar. Eu sou muito aberto, irmãos. Eu sou muito transparente, né? Quando eu sempre falo, porque eu sei que a gente tem uma família, que é a nossa família, os meus familiares todos ficaram sabendo quando a gente teve essas últimas doenças, os irmãos na fé. Esses dias até a Jussara, eu posso falar mal dela aqui, ela falou assim, viu, eu tô achando que você tá querendo atenção, hein? No domingo eu fui na igreja, ela falou, você tá muito cheio de doencinha aí, você tá querendo atenção dos irmãos. Mas é gostoso, talvez até nisso o Senhor quer nos ensinar alguma coisa, né? Que a gente
às vezes a gente é muito fechado, a gente é muito egoísta, é muito, né, na nossa vida, e às vezes o Senhor deixa um sofrimento para a gente abrir a nossa vida e pedir ajuda aos irmãos e a gente compartilhar das coisas, né? Seja das alegrias ou tristezas, mas é bom a gente saber que a gente tem com quem contar, e eu tenho certeza que no sofrimento Deus não nos deixará sozinhos. Ele estará conosco, e mais certeza ainda que Ele vai preparar pessoas abençoadas para passarem junto conosco, e sem dúvida vai ser muito mais fácil, né? Como Jesus disse, o fardo dele é leve, então a gente pode tomar o fardo dele, porque com o fardo dele vai ser muito mais fácil a gente passar por tudo isso. Não quer dizer que a gente não vai passar, quer dizer que a gente vai passar, mas vai passar acolhido, né, debaixo das mãos do Senhor, e vai ser de uma forma bem mais prazerosa do que passar nesse sofrimento tão grande sozinho também, tá bom? Bom, acho que o nosso tempo tá bem esgotado, ou está bem em cima do horário, então hoje nós vamos cumprir o nosso horário, graças a Deus, e eu vou pedir então para o Diego terminar essa aula orando, e agradecendo ao Senhor, e obrigado a vocês pela atenção também. Amém. Senhor Deus, eu oro agradecido por mais esta rica oportunidade a qual o Senhor permitiu até aqui, nos ajudou, nos capacitou, a cada um que está assistindo essa aula, Pai, que o Senhor possa trazer a evidência, Pai, do real sofrimento, a importância que é entender o Teu propósito e o Teu querer em nossas vidas, Pai. É o que eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. glória a Deus. Obrigado, Ruth, obrigado, Diego, aí pelo apoio, Amém. estarem junto com a gente. Obrigado você que está assistindo aí mais uma terça-feira. Em breve, em nome de Jesus, voltaremos às aulas presenciais, mas aguenta mais um pouquinho, é por um bom motivo, e por enquanto a gente vai se encontrando aqui. Eu tenho certeza que Deus está nos abençoando aqui e está te abençoando também aí onde você está, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe vocês.